Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou Eric Módulo e esse é o programa Eclésia, começando para todo o Brasil. Estamos ao vivo, né? Como costume sempre, terça-feira à noite, o nosso programa é ao vivo. É verdade que temos reprise do nosso programa aos domingos, 9h30 da noite. Mas toda terça-feira o programa é ao vivo. Um momento que a gente conversa sobre a doutrina da Igreja Católica. Um programa de catequese, um programa de história da Igreja, um programa onde a gente pretende cada vez mais repetir o conteúdo, ensinar o conteúdo, falar sobre o conteúdo católico, o conteúdo que a Igreja ensina, os ensinamentos da Igreja. E o tema de hoje é um tema muito interessante, daqui a pouquinho eu vou dizer qual é, você não pode perder porque o programa hoje está bem legal. Padre Guido Motinelli, boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre com muita alegria chegamos às vossas casas com aquela firmeza de vontade de ensinar, de transmitir e fortalecer a doutrina cristã que anima a nossa vida, seja nos momentos belos, como também quando enfrentamos os ventos contrários. Eric, neste final de semana encontramos alguns ventos contrários, né? Olha, gostaria de chegar com o pensamento no mosteiro das Irmãs Concepcionistas Franciscanas de Piratininga, onde a Madre Superiora, a Madre Inês, amanhã deve enfrentar uma cirurgia muito delicada. A gente está vendo a foto, inclusive. Olha, irmã, ela está no hospital, eu e a irmã Inês estamos aqui. Gostaria de transmitir o nosso conforto espiritual com a oração e desejando uma pronta recuperação. São os votos da Rede Século XXI. É verdade, uma pronta recuperação para a senhora, viu, Madre? Tomara que em breve a senhora se recupere. Aproveitando, Padre Guido, quero colocar aqui também, pedir aos nossos amigos telespectadores, além das orações, que eu sei que muita gente está nos assistindo, tem sim o hábito de rezar. Nós pedimos, então, as orações, além da recuperação da Madre que acabamos de falar, um colega nosso aqui também, que trabalha conosco aqui na Associação do Senhor Jesus, o Paulinho, que acabou se acidentando, sofreu uma queda quando ele estava trabalhando, infelizmente também está no hospital, requer cuidados. A gente pede aos nossos amigos telespectadores que rezem pela recuperação, tanto do Paulinho, nosso colega aqui, que se acidentou hoje, como da irmã também, que a gente acabou de mostrar. Assim, a gente conta com as orações, espero que ambos se recuperem rapidamente, se Deus quiser. Com certeza, né? Nós não somos médicos, mas o poder da oração é muito grande. E falando de oração, quero chegar na cidade de Passos para manifestar para a senhora Carla, que é a mãe do nosso seminarista Duarte, o nosso abraço com nossos sentimentos por ter perdido ontem improvisamente, vítima de um infarto, o seu esposo Christian. Contem com a nossa oração da nossa família religiosa e da família da Rede Século XXI. Muito bem. Padre Guido, o tema que a gente vai falar hoje tem a ver com alguns assuntos que já tratamos aqui no programa, né? Purgatório, céu, inferno, juízo final, juízo particular, tudo isso é o assunto do programa de hoje. Nós resumimos de uma maneira específica para dizer assim, olha, o que acontece, né, com as nossas almas, o que acontece com o nosso espírito após a morte, o que a Igreja ensina sobre justamente a morte e o que vem depois da morte. Esse é o conteúdo do programa de hoje. Vamos trabalhar esse assunto, né, o que acontece após a morte. Já vamos explicar na sequência, do ponto de vista da teologia, como que a gente chama esses acontecimentos. O tema está bem interessante, bem rico aqui no programa Eclésia de hoje. Você pode participar como de costume, você pode ligar para a gente, mandar mensagem via WhatsApp ou também telefonemas, as nossas atendentes sempre disponíveis para receber a sua ligação, enfim, para que a pergunta possa chegar até conosco. Lembrando que todo mundo que participar aqui conosco nessa terça, a gente vai, como de costume, sortear um livro lá no final do programa. E o livro dessa noite é esse aí, ó, é um dicionário de termos religiosos. É um livro muito útil. Um dicionário de termos religiosos, principalmente para quem gosta de estudar, vai se dar muito bem com esse tipo de publicação. Quem escreveu, o autor desse livro, chama Fouad Rezek Anderi, ou Anderi. O Fouad, ele é descendente de libanês, faleceu recentemente, faleceu no começo desse ano, 2016. E a família, então, trouxe aqui para a gente esse livro para a gente sortear. O Fouad era um jornalista, tinha 81 anos de idade quando escreveu esse livro, estava estudando teologia, estava no 6º ano de teologia. E a dona Leila, que é a viúva do Fouad, mandou aqui para a gente um abraço para a dona Leila, para o seu Roberto, que é irmão do Fouad, nossos amigos da paróquia São Charbel de Campinas, paróquia maronita aqui de Campinas, na qual eu mesmo participo. Então a gente tem esse livro do Fouad,
que a gente vai sortear no final do programa, um dicionário de assuntos religiosos. É bem útil. Se eu fosse você, eu ligaria mesmo para participar também do sorteio. Padre Guido, vamos começar a nossa conversa então? Sim. Muita coisa bacana no programa e o assunto é um pouco difícil, mas eu diria que é útil, né? Útil para todos nós. Sim. Vamos enfrentá-los, Padre Guido? Olha, em primeiro lugar, gostaria de dizer que não somente é difícil, mas até desagradável, né? Porque vivemos com os nossos projetos, os nossos ideais, e de repente eis que se apresenta a morte que não poupa a ninguém. Aí ficamos com aquele silêncio, porque somos pessoas apegadas à vida, a um ciclo de amizade, aos nossos ideais, e talvez não aceitamos uma ruptura com este caminho. Agora, como é que entrou a morte no mundo? Meus amigos, Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. São Paulo é explícito, resume isso com 3 palavras, Eric, em língua latina. Stipendium peccati mors. Isto é, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Assim está bem explicado. O salário do pecado é a morte. É um resumo de todo esse conteúdo que o senhor começou a explicar para a gente. Agora, quando a gente pensa nesses assuntos relacionados ao que vem após a morte, né? Ou, mais precisamente dito, a morte, a questão do inferno, a questão do purgatório, juízo universal, juízo particular, a gente vai entrar nesses assuntos aqui durante o programa. Tudo isso em teologia tem um nome, né, Padre Guido? Escatologia é uma palavra um pouco difícil. Isto é, seria a ciência teológica do que acontece após exatamente a nossa morte. Então, né? escatologia é o ramo da teologia que estuda esses assuntos relacionados à morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Se bem que, morte, juízo, aí tem o juízo particular e o juízo universal, inferno e paraíso, está claro, faz parte desses assuntos. Agora, e o purgatório, dá para colocar aspas aí no meio dessa história toda, Padre Guido? Podemos, porque é a mesma palavra de Deus, confirmada pelo magistério da Igreja. Quando nós pretendemos fazer isso, queremos chegar todos no céu, podemos chegar no paraíso somente com a nossa consciência tranquila. Quer dizer, em outras palavras, dá para dizer que em alguns casos é possível se livrar do purgatório, é isso que o senhor quer dizer? Exato, sim. Uma pessoa que morre não tendo pecados na sua consciência, quantas vezes, inclusive, nós padres damos a absolvição geral dos pecados bem na hora da morte. Olha, com a graça de Deus, aquela alma vai para o céu. Oh, gente, temos a passagem de Jesus na cruz, quando ele disse para aquele homem conhecido assim como o bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no céu. Por isso, o paraíso é o desejo de todos, mas devemos, ao mesmo tempo, estar cientes que não vamos gratuitamente, porque seria o caso de pegar uma belíssima página de Santo Agostinho, Eric, que escreveu também ele em língua latina, a língua oficial da igreja, né? Ele chegou a escrever uma frase muito bonita. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Interessante. É muito profundo, porque Deus, na hora que nos criou, nos doou gratuitamente, além da sua imagem e semelhança, o dom da inteligência, da vontade e da liberdade. O uso correto destas qualidades nos leva a agir sempre para o bem e teremos a recompensa deste bem. Como também o uso não legal destas qualidades ou o abuso destas qualidades, cuidado, minha gente, porque além de ferir a nossa consciência, acaba criando uma distância com Deus. E na hora da morte, haverá exatamente este juízo, este julgamento. Então, essa palavra, se você não sabia o que significava, escatologia, talvez você tenha ouvido falar por aí já estudos escatológicos, argumentos escatológicos,
significa então o estudo do ramo, vamos dizer assim, da teologia que se dedica ao estudo da morte, do juízo, purgatório, inferno e paraíso. Também conhecido como novíssimos, né, Padre Guido? Novíssimo é mais uma palavra latina. Mas o latim está presente no programa hoje. É a língua oficial. Aliás, ninguém se assuste, mas os grandes doutores da igreja fizeram questão de deixar tudo em latim, os seus volumes. O Santo Tomás de Aquino, Summa Teologica, Santo Agostino, que já assinei, né? Sim. E a igreja, até hoje, quando publica um documento, o título do documento é sempre em língua latina. Em ocasião do ano do Jubileu da Misericórdia, Misericordia e Vultus. Sobre a família, o trabalho que já analisamos, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor. Os novíssimos, respondendo à sua pergunta, significa as realidades últimas. Novus, em língua latina, significa último. Certo. Novíssimo, últimos mesmo. Isto é, o que acontece após a morte. Por isso, como você assinou muito bem, né, o juízo, né, o inferno, o purgatório, que é provisório, depois falaremos, e o paraíso. Quer dizer, as realidades, morte, juízo, inferno ou paraíso, não tem jeito, ninguém escapa de uma dessas realidades. O purgatório, em alguns casos, tem gente que escapa dele, né, Padre? Exato. Vamos dizer assim. Falando de escapar, né? Quando nós professamos o credo, prestem bem atenção, meus amigos telespectadores, as palavras que nós pronunciamos. A um certo ponto nós dizemos, né, acreditamos em Jesus que vai voltar, vai vir julgar os vivos e os mortos. Explicaremos durante o programa. Desde já, porém, entendam que esta frase significa que ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém, meus amigos. Seja a pessoa mais humilde como a pessoa mais destacada na sociedade, cada um de nós deverá prestar conta diretamente a Deus de tudo que conseguiu semear e colher aqui na Terra. Ô, Padre Guido, às vezes, como a gente divulga aqui na semana anterior, na programação da Rede Século XXI também, as chamadas, né, dos programas que a gente vai falar aqui na terça-feira, dos assuntos que a gente vai tratar aqui na terça-feira, algumas perguntas chegam já durante a semana por e-mail, já como aconteceu essa semana. Inclusive, o senhor falou bem, chegou pergunta desse tipo que já a gente vai responder, né? Agora, só para a gente respeitar aqui uma ordem, vamos dizer, lógica para a gente entender, do ponto de vista do conteúdo, vamos dizer assim, de como devemos lidar com a morte, o que é a morte, etc., nós encontramos isso no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo traz orientações específicas sobre como lidar com esse assunto? Sim. Em primeiro lugar, meus amigos, veja bem as palavras do Novo Catecismo da Igreja Católica, né? O cristão vê a morte como um caminhar ao encontro de Jesus e como uma entrada na vida eterna. Vejam só, uma expressão muito suave e serena. E nós sabemos que a morte não deve ser encarada nunca como o término de tudo. Claro que gera lágrimas, ninguém esboça um sorriso diante de um morto, é claro. E nós lamentamos porque somos pessoas apegadas aqui à vida, né? Os nossos projetos de repente terminam. Mas a morte se torna necessária devido ao estado do pecado, mas graças à gloriosa ressurreição de Jesus, que venceu a mesma morte, eis que nós adquirimos a força até de enxugar as nossas lágrimas. Inclusive, Eric, pediria aos nossos amigos telespectadores, especialmente aos domingos, quando participam da Santa Missa, o sacerdote escolhe aquele cânon em particular, onde está escrito que lá na pátria do céu ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai ficar triste. Gente, são verdades estes aqui. Hoje nós ficamos com aquela saudade normal, né? Estou pensando neste momento ao nosso seminarista que perdeu ontem o seu papai, assim, de um infarto, né? O Duarte, mais uma vez, nossas condolências. Mas olha, fica tranquilo que a alma dele vive e um dia nós nos reencontraremos com ele na pátria do céu. Gente, a doutrina é feita para ser conhecida
e para depois ser realizada através do nosso dia a dia. Interessante, né? É um tema rico, necessário, mas como o senhor bem disse no começo, talvez as pessoas tenham um pouco de receio de falar disso. Falamos sobre qualquer assunto. Chegou na questão da morte, as pessoas já vão se retirando, não querem falar sobre esse assunto, mas é uma realidade inevitável, né, padre? Sim. Olha, especialmente nós padres, eu estou morando na cidade de Bauru, praticamente são pouquíssimos os dias da semana que a gente não é chamado para encomendar o corpo de pessoas, né? E é lá que nós notamos como é que é a nossa vida. Mesmo diante daquela pessoa com mais de 90, às vezes até 100 anos, todos choram, porque não adianta olhar pela idade. É o afeto que fala muito alto naquele momento, né? Mas, meus amigos, se a morte fosse o término de tudo, não haveria também este nosso encontro com Deus, para encontrar o conforto tanto necessário naquela hora tão difícil. E não haveria também, como vou explicar durante o nosso programa, a oração pelas almas que nos precedem na vida eterna. Mas se nós fazemos tudo isso, é porque acreditamos nesta vida eterna anunciada por Jesus, que enfrentou a morte violentíssima na cruz e venceu a mesma morte com a sua gloriosa ressurreição. A gente vai entrar já nessas questões. Só queria fazer uma pergunta para o senhor antes, porque a gente já entrou nesse assunto também em outras ocasiões aqui no programa, que é justamente a famosa passagem de Hebreus, capítulo 9. Né? Porque quando a gente trata desse assunto de Hebreus, capítulo 9, a gente já, vamos dizer, responde muitas dessas questões concentrada nessa passagem bíblica. Primeiro, Padre Guido, explica pra gente de novo qual é o conteúdo de Hebreus capítulo 9 e eu vou emendar uma pergunta. Certo. Deixa eu só emendar a pergunta aqui para ficar bem claro para os nossos amigos telespectadores. Sim. A Igreja Católica admite a possibilidade de reencarnação? Isso é um ensinamento católico? Ok, a resposta é exatamente o capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus. Uma carta que não tem assinatura, não sabemos quem foi que escreveu. Mas, é claro, foi colocada na Bíblia porque é considerada divinamente inspirada. O que diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27? Está destinado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Portanto, nós somos donos, digamos assim, da nossa vida. A palavra reencarnação não existe no dicionário da igreja. Mas, padre, há pessoas que falam, há tantas outras teorias religiosas, falamos abertamente, até o espiritismo, ou até religiões antigas, mais antigas do que a nossa, quais o hinduísmo e o budismo, que acreditam na reencarnação. Isto é, na hora da minha morte, para entender direitinho, a minha alma passa para um bebê que está nascendo naquele momento. E este bebê carrega os meus pecados. E durante a sua vida deve purificar. Como eu, quando nasci, estava carregando o pecado de outros. Não, minha gente. A palavra de Deus é verdadeira. Não existem outras mortes, outro tipo de morte. Somente uma vez. E na hora da morte temos que prestar conta de tudo que conseguimos semear e colher na nossa vida. É a doutrina da igreja. Pois é, isso está claro, né? Não tem que haver confusão. Eu fiz uma pergunta, é claro, para provocar, mas eu espero também que esteja claro na cabeça de todo mundo que não tem como. A Igreja Católica não ensina, não tem como ensinar, porque não faz parte da sua doutrina. Não existe reencarnação para todo católico, para todo cristão. Hebreus 9 já deixa isso claro, como o senhor acabou de dizer. E eu sempre costumo completar isso, Padre Guido, dizer que se as pessoas conseguissem a redenção através da reencarnação, ou seja, se eu fui mal nessa vida, na próxima eu melhoro, depois melhoro mais um pouquinho, etc, etc. Isso negaria a redenção de Cristo na cruz. Dispensaria a necessidade de sermos redimidos por Cristo na cruz. Por que ele teria que fazer esse sacrifício para a nossa redenção, se sozinho eu consigo me redimir? Né? Então, isso é incoerente com a fé cristã. Portanto, do ponto de vista lógico, do ponto de vista doutrina, do ponto de vista apenas para a gente pensar de querer ser fiel à Bíblia
e o que o cristianismo ensina, especialmente dentro da Igreja Católica, não existe reencarnação, existe sim a ressurreição, como o senhor bem falou, e não tem como a gente fugir, Padre Guido, porque dessa maneira, todas as teorias espíritas, as mais diversas, são muitas, elas são incoerentes, são incompatíveis com a fé católica. Não tem jeito, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, é bom que todo mundo conheça, né, que os mesmos espíritas que não acreditam na ressurreição, mas na reencarnação, quando alguém faz a pergunta, neste momento sou eu, Padre Guido, no caso de Jesus, trata-se de ressurreição ou reencarnação? Todos os espíritas, com profunda sinceridade, abaixam a cabeça dizendo não. No caso de Jesus foi a ressurreição. Não tem como, está claro, não tem né? como explicar, exato. E Jesus fala bem claro da ressurreição final. Portanto, Jesus foi o pioneiro e como aconteceu com ele, vai acontecer conosco. Inclusive, posso ir um instantinho, Eric? Pois não. Na nossa profissão de fé, nós rezamos como a penúltima expressão, creio na ressurreição da carne. Que tipo de carne? A mesma carne de Jesus quando ressuscitou. Foge ao nosso controle, como é que será? Mas não será sujeita ao espaço nem ao tempo. Jesus, com o seu corpo glorioso, entrou, por exemplo, de portas fechadas, onde se estavam reunidos os apóstolos. É uma realidade que, do ponto de vista da nossa inteligência, a gente fica pequeno diante dele. Exato. É um mistério, né? Um mistério é algo maior que a gente. Sim. Né? Então, que é fato que isso vai acontecer, sim. Agora, como isso se dará, só na prática veremos, né, Padre Guido? Sim. A igreja quer muita humildade na aceitação destes artigos da nossa fé. Certo. Claro que também os grandes teólogos apresentam teorias, etc., né? Estudos cada vez mais profundos, mas diante do mistério nós também temos os nossos limites. Agora, uma coisa é reconhecer os nossos limites e aceitar o dogma de fé com profunda humildade. Uma outra coisa é partir para uma explicação sumária que não tem conteúdo e nem fundamento na Sagrada Escritura. Por que digo isso? Sem ofender a ninguém. Acontece, prezados amigos, que até as edições da Bíblia Espírita contêm muita manipulação, certo? Sobretudo na ortografia. O que quero dizer com isso? Forçam até Jesus a dizer frases que Jesus nunca pronunciou. Cuidado, gente, não podemos absolutamente chegar a este ponto. Tenhamos grande amor à doutrina revelada por Jesus e ensinada com autoridade pelo magistério da Igreja. Do ponto de vista da Bíblia, não vale, custa aqui a gente lembrar, o Padre Guido tem conhecimento e autoridade para falar, pois é doutor em Bíblia, estudou muito esse assunto, sabe bem do que está dizendo. Eu acho que vale um parênteses aqui também. O nosso objetivo aqui, em hipótese alguma, é atacar a fé de alguém. Né? E muito menos a gente está falando aqui contra pessoas. Nós estamos ensinando ou tentando reproduzir o ensinamento católico, aquilo que a igreja ensina. Né? Sendo assim, a gente também não pode ter meias palavras, né? Por mais que sejam duras vezes. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que na prática, infelizmente, acontece de alguns católicos, alguns batizados, que procuram, ou tentam pelo menos se manter católico, acabam entrando por essas vias também. O que custa ir ali no centro espírita, receber um certo passe, etc. Ou vou assimilar as doutrinas kardecistas, por exemplo, acaba querendo forçar a barra para juntar as duas coisas, não tem como. São coisas distintas. Respeitando todas as pessoas que procuram essa profissão de fé, são livres, claro, mas do ponto de vista católico não tem como a gente juntar as duas coisas. São coisas distintas, separadas, a começar do básico que a gente acabou de falar aqui, reencarnação e ressurreição. Isso não vale só para o kardecismo, vale para outras filosofias orientais, também, por exemplo, religiões tradicionais muito antigas como o budismo, que não deixa de ser uma forma de espiritismo, o hinduísmo, por exemplo, aquela coisa de buscar o estado de nirvana, que também passa pela reencarnação. Por exemplo, Seishonoye, que não é considerado uma religião, uma filosofia oriental, respeitamos toda a história, mas o fundador Masaharu Taniguchi, que deixou isso bem claro, explica que
também a reencarnação existe para eles. Porém, para todo católico, para todo cristão, vale Hebreus 9, como a gente acabou de citar. Morreremos só uma vez e logo depois da morte seremos julgados, né, Padre Guido? Exato. É interessante essa citação que você fez, que já tinha falado antes. Por exemplo, veja só, meus amigos, o hinduísmo acredita na reencarnação para a pessoa se purificar. Quando está para chegar no estado máximo de purificação, que é chamada de nirvana, a alma entra no corpo de 3 animais: a vaca, a cobra e o macaco. Por isso, esses animais, especialmente na Índia, onde é praticado o hinduísmo, são considerados animais sagrados. O Espiritismo não afirma isso, mas o ponto básico da transmigração da alma, sim. Gente, nós estamos diante da verdade ensinada pela Igreja e pelo magistério da Igreja. Procuremos observá-la, acreditar plenamente. Diante de qualquer dúvida sobre este assunto, os nossos sacerdotes, claro, gostaria de pensar, estão todos bem preparados para ensinar, educar e formar os nossos fiéis. Muito bem. Nós estamos falando no programa de hoje sobre questões relacionadas ao que acontece após a morte, o que a igreja ensina, qual é a doutrina da igreja sobre esse assunto, né? Especialmente do ponto de vista da escatologia, né, que estuda. A escatologia é uma ciência, é um ramo da teologia que estuda a questão morte, juízo, purgatório, inferno, paraíso, e a palavra novíssimos, né, que vem do latim. Sim. Novíssimos não dá a impressão de coisa nova, mas de coisa... Realidade última. As últimas realidades. Sim. Inclusive, na passagem de Eclesiástico, capítulo 7, no versículo 40, aparece justamente essa questão aqui dos novíssimos. Eclesiástico, capítulo 7, 40, né, Padre Guido? Exato. Este livro do Eclesiástico, porém, foi tirado da parte de todos os protestantes e os crentes. Portanto, se tantas pessoas estão nos ouvindo, olhem para a Bíblia católica, porque senão não vão encontrar na Bíblia esta citação muito importante. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, que dá um embasamento para essa crença da igreja em relação à doutrina dos novíssimos, né? Que nada mais é do que morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. No próximo bloco, o Padre Guido vai explicar em relação ao purgatório. Vamos responder algumas perguntas, inclusive telespectadores dizendo aqui, querendo orientações, como é que faz para rezar pelos mortos, que é um assunto sempre comum quando a gente fala sobre isso. O Padre Guido vai explicar, fica com calma. Agora, Padre Guido, não podemos deixar de falar na sequência também sobre o juízo. Qual a diferença de juízo particular para juízo universal? O final. O juízo final, né, melhor dizendo, que é um assunto muito recorrente. Eu quero que o senhor, na sequência, também ensine isso para a gente. Só agradecer rapidinho, lembrando que nós estamos fazendo um sorteio, né? Um sorteio de um livro que faremos no final do programa, do Fued Andere, que faleceu recentemente, mas deixou esse trabalho interessante, Dicionário de Termos Religiosos. Ele é um jornalista que tinha 81 anos de idade quando faleceu. Os familiares mandaram aqui para a gente, a dona Leila, o seu Roberto, que a dona Leila é a viúva dele, o seu Roberto, que era o irmão do Fued, irmão dele, mandou para a gente fazer esse sorteio aqui, desse interessante conteúdo, que é um dicionário de termos religiosos. Obrigado para todo mundo que já mandou para a gente, no final a gente vai sortear, e veio até uma mensagem aqui da Argentina. O Maurício, que está assistindo a gente lá na Argentina, diz que está gostando do programa e que está achando muito interessante. Muitas outras mensagens chegaram para a gente, como João Antônio Deolindo, Luiz Gianesini, enfim, muita gente mandando para a gente aqui, e certamente todos esses nomes vão para o final, vão para a urna, para no final do programa a gente vai fazer esse sorteio, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre esses assuntos que prometemos. Não sai daí, hein? Fica aí que a gente volta já já. Até já.